Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo questões do Enem. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando a luz vem de diferentes lugares, mesmo totalmente expostos, os raios de luz se atravessam uns ao outro sem se atrapalharem, compreendendo-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar. Pois, certamente, isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Como o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Esse texto ele está falando exatamente do comportamento duplo da luz. Tá? Esse comportamento da luz ele foi definido primeiramente por Newton e depois por Huygens. Então, a gente pode pensar o seguinte: quando Newton propôs esse modelo, ele disse o seguinte, que a teoria corpuscular que foi proposta por Newton, ela falava que esses corpúsculos de luz, tá, eles seriam emitidos sempre em linha reta e com velocidade extremamente alta. Essas partículas, que ele chamou de luz, elas possuem massa e são capazes de interagir com a matéria, resultando os fenômenos de reflexão, refração e difração. O Newton ele utilizou a teoria corpuscular para explicar esses fenômenos ópticos, né? Ele explicou a formação das sombras, a reflexão da luz em superfícies espelhadas, a refração da luz quando ela passa de um meio para o outro, por exemplo, da água para o ar. No entanto, essa teoria proposta por Huygens e Young e Fresnel, ela ganhou mais aceitação, porque era uma teoria que descrevia a luz como uma onda eletromagnética que se propagava no meio por oscilações de campos magnéticos e campos elétricos. Essa dualidade da luz, né, ela foi estabelecida pela teoria quântica e ela afirma que a luz pode se comportar tanto quanto onda como partícula. Tá? A teoria corpuscular proposta por Newton, ela só descreve a luz como partículas, chamadas de corpúsculos, que se movem em linha reta e interagem com a matéria. No entanto, essa teoria foi substituída pela teoria ondulatória, né, que é a teoria quântica que a gente conhece hoje, aonde a luz ela se comporta como uma onda eletromagnética ou como uma partícula que a gente chama de fótons ao mesmo tempo. No entanto, o problema ele está pedindo para a gente fazer o quê? Ele quer saber qual é o contestamento que tem aí no texto. Então, a gente pode voltar aqui no texto e ver o seguinte, o comportamento da luz, né? Ele fala assim, ó, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha de um objeto até nós. Aí ele ainda disse, como uma flecha que atravessa o ar ou uma bala. Porque o que ele está falando aí é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, uma luz verde que está incendindo aqui, a gente vai ver aqui a luz verde. Se eu pegar e incendir uma luz laranja aqui, a luz laranja vai ficar aqui. Pela teoria de Newton, quando uma luz passava pela outra, ela sofria algum desvio, ela sofria alguma interferência aqui. E a gente vê pela proposta de Young e Hughes que a gente não tem essa interferência. Então, o que diz a letra A? O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação.
Essa aqui está errada porque a luz é uma onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então, essa aqui está fora. A B fala que o modelo ondulatório da luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre os feixes luminosos. Não, esse item aqui, ele contradiz o princípio da independência dos raios luminosos. O que é isso? Que um feixe de luz passa por outro sem sofrer interferência, certo? A letra C fala que é o modelo corpuscular defendido por Newton que descreve a luz como um feixe de partículas. Então, a resposta é a letra C. A letra D está errada porque a crença da velocidade da luz infinita defendida pela maioria dos filósofos gregos. A velocidade da luz não é infinita, ela é finita e é a maior velocidade que a gente conhece hoje, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Também não tem nada a ver com a situação descrita pelo texto. Beleza?